E aí, meu povo de sorte, final do ano, meu Deus do céu, 2017 acabou. 2017 acabou. Gente, o último dia do ano, eu ainda não tô acreditando. Infelizmente, 2017 eu não li tudo que eu queria ler, acabei não cumprindo minha meta, que era ler mais de 48 livros. Acabei não lendo, porque enfim, né, universidade. Mas resolvi fazer o top 10, as 10 melhores leituras que eu fiz em 2017. Isso inclui releituras, livros que eu tinha lido antigamente e resolvi ler novamente nesse ano e que ainda continuam sendo meus livros favoritos. Então o vídeo de hoje, o último do ano, é justamente sobre isso, os melhores de 2017. Oi, eu sou o Dutrinha e esse é o Vale da Leitura. Ei, psiu, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e me seguir nas redes sociais do Trinha Felipe, Vale da Leitura. Eu não escolhi numa ordem, tá? Não botei em ordem nenhuma, ordem de preferência nem nada. Simplesmente fui pegando, selecionei os 10 e ponto final, tá? E o primeiro deles foi Onde Andará Dulce Veiga, do Caio Fernando de Abreu, que vai contar a história de um jornalista que decide descobrir o paradeiro de uma cantora famosa que sumiu, que simplesmente desapareceu. Esse livro eu li, eu não lembro, tem resenha dele aqui no canal. Eu acho que eu li ele no primeiro semestre ainda, mas eu não tenho certeza. E eu amei a escrita do Caio Fernando de Abreu. Foi o primeiro livro que eu li dele, nunca tinha lido nada. E eu simplesmente fiquei apaixonado. Simplesmente também na capa, né? Que eu acho essa capa linda. Não sei, deixa eu ver, tá focando? Focou. Eu amo essa capa. E pra quem viu o vídeo, pra quem assistiu o vídeo também da resenha desse livro, sabe que foi uma das maiores decepções da vida, foi eu não ter assistido o filme que tem desse livro, né? Porque simplesmente ele foi lançado nos cinemas, mas não foi lançado em DVD, não tem na internet, que eu procurei na tia Google à torta e direita e eu não achei. O livro ele foi lançado pela editora Nova Fronteira. Eu fiz umas marcações nele aqui e eu relendo aqui e eu fiquei, nossa senhora, que livro maravilhoso! Então, esse é um dos livros, os 10 melhores de 2017. Outro livro que eu li, que se tornou um dos meus favoritos de 2017, foi o último da saga Instrumentos Mortais, Cidade do Fogo Celestial. Ai, que livro! Ai, Cassandra Clare! Ai, Cassandra Clare! Que é isso? O que eu chorei lendo esse livro não foi normal. Então, ele se tornou um dos meus melhores. Porque, simplesmente, eu amei o final. Eu amei a forma como a Cassandra Clare encerrou essa história, essa saga. E me fez até gostar um pouco dos casais protagonistas que eu não gosto, que é o Jace e a Claire. Acabei gostando um pouquinho deles também e o final deles ficou super legal. Mas o melhor de todos foi do Simon, da Izzy, de quem, meu Deus? Como é o nome dos outros? Do Alec e do Magnus, enfim, e do restante. Cassandra Clare conseguiu encerrar essa história como ninguém. Gente, Cassandra Clare é maravilhosa. Tô doida pra ler os outros livros dela. Nesse ano eu li o 4, o 5 e esse no 6º. Eu escolhi esse como um dos melhores porque, enfim, foi o que encerrou a saga de forma, assim, maravilhosa. Parabéns, Cassandra Clare. Tô gaguejando muito, né? Eu sei, desculpa. Outro livro que eu li em 2017, que eu fiquei apaixonado, foi Amor de Perdição, do Camilo Castelo Branco, que é um livro do romantismo, da época do romantismo, e eu sou completamente apaixonado por esse período. Eu amo toda essa sofrência, esse por amor, toda essa melancolia, e que os finais geralmente acabam sendo trágicos e tudo mais. Eu fiquei apaixonado por esse período, e esse é um dos livros que eu li esse ano que representa bem, que vai contar a história de Simão, e se eu não me engano o nome da menina é Joana, que é tipo um Romeu e Julieta, né? Se apaixonam, mas as famílias se odeiam, tudo mais, e acabam, enfim. Mas o que eu mais gosto nesse livro é a outra personagem, a Mariana,
que é apaixonada pelo Simão, né? Claro, o amor impossível, tudo mais. E ela foi a que mais me encantou. Gente, eu fiquei completamente encantado por ela. Esse livro, eu comprei ele na estante virtual. Ele foi usado e tudo mais, mas eu comprei porque ele era capa dura, ó. Ele é capa dura. E aí eu fiquei apaixonado, porque ele é dos anos 70, esse livro. E eu amo essas edições mais antigas. Então, amei. Outro livro que eu li esse ano e que eu fiquei completamente apaixonado é brasileiro, é de um autor brasileiro chamado Samir Machado de Machado. Ele é de Porto Alegre e ele escreveu Homens Elegantes. Esse livro, ele tá até autografado, ó. Amo, dá vontade, né? Porque eu assisti uma palestra dele palestra que ele deu em Teresina, falando sobre a homossexualidade na literatura. E aí eu comprei o livro. Ele é um romance histórico, tá, meu amor? Pra quem quer romance histórico gay, Homens Elegantes. E ele vai contar a história de Érico, um cara, ele mora no Brasil, se eu não me engano, e aí ele é enviado a Londres, tá aqui, ele é enviado a Londres com a missão de investigar uma rede de contrabando de livros eróticos para o Brasil. Lá ele conhece um meninozinho mais novo, padeiro, meu amor, se apaixona, e os dois se envolvem, assim, loucamente. As cenas que ele descreve são muito boas. O livro, ele é grosso, tá? Ele é um calhamaço, como o povo chama, só que as fontes deles são grandes, ó. Focou? Focou. As fontes deles são grandes, então dá pra ler, assim, tranquilo, você não perde muito tempo lendo. E outra coisa que eu gostei bastante é o nome do vilão, que o Samir Machado, meu amor, jogou a shade. O nome do vilão é Bolsonaro. Beijo. Do romance gay ao lésbico, eu li Os Dois Mundos de Astrid Jones, que é um romance teen, tá? É um romance para jovens, que vai contar a história dessa menina Astrid Jones, que ela ainda tá meio confusa, assim, ela não gosta muito dessas rotulações, e aí ela conhece uma garota, acaba se apaixonando por essa menina. Só que o legal da história é que ela mora em cidade pequena, apesar dela ter vivido em cidade grande, então ela sabe muito bem a diferença, né, de viver numa cidade grande e numa cidade pequena, onde todo mundo sabe de todo mundo, o que acontece na vida de todo mundo, né? E ela é apaixonada, assim, por ficar no quintal vendo os aviões passarem. E lá, nisso, ela fica mandando energias positivas para essas pessoas que estão nesses aviões. E durante o livro, durante a história, em certos pontos a gente vai conhecendo um pouco da vida dessas pessoas. E eu achei isso bacana. Esse livro, ele é ganhador, assim, de tanto prêmio. No começo, assim, tem uma lista dos prêmios que ele ganhou, meu filho. Foi prêmio pra pipi. Foi muito prêmio. Outro romance gay que eu li e que também é histórico, é um romance histórico, mas se passa na Primeira Guerra Mundial, é O Pacifista. Eu li ele recentemente, é uma das minhas últimas resenhas aqui no canal, é justamente desse livro. Então, pra quem viu esse vídeo sabe o quanto esse livro mexeu comigo. Esse livro ele não é fácil, ele não é levezinho, ele não é gostosinho de se ler. Ele tem uma história muito pesada, porque, como eu falei, se passa na Primeira Guerra Mundial, ou seja, é um cenário assim que a gente sabe que não foi fácil, que foi bastante difícil, e o protagonista é homossexual. Então, meu amor, o sofrimento vem em dobro. A porrada no coração vem, ó. E é do John Boyne, que ele é conhecido pelo best-seller O Menino do Pijama Listrado. Foi lançado aqui pela Companhia das Letras. Tem essa capa que no vídeo, em foto, parece ser cinza e tudo mais, mas é um pouco prateada. Digamos assim, é prateada. E é isso. O que eu tenho pra falar desse desse livro. Tô gaguejando muito. O que eu tenho pra falar desse livro, eu já falei mais assim no vídeo mesmo próprio, que eu vou deixar link aqui. Todos os livros que eu estiver falando, que tiver vídeos aqui, eu vou deixar o link, tá bom? Aqui embaixo. Outro livro que eu li em 2017, que na verdade eu reli, porque eu já tinha lido ele anos atrás, e ele ainda continua sendo um dos meus melhores da vida, e foi um dos meus melhores de 2017, foi Extraordinário. Sim, esse livro é maravilhoso. Tem um filme, foi lançado recentemente, que é
mais maravilhoso ainda. Meu Deus, que filme maravilhoso, incrível. Ai, tava ansioso pra assistir, por isso que eu reli esse livro, porque justamente eu queria reler, eu queria assistir o filme, enfim, fiz os dois. Vai contar a história de August, um garoto que nasceu com uma síndrome, que isso fez com que ele tivesse um rosto diferente dos outros amiguinhos, dos outros coleguinhas de outras crianças. E ele acaba passando por situações nada legais por conta disso, mas que ele tira o pé de letra, gente. A criança é um estouro, a criança é maravilhosa, a criança te dá na tua cara lições de vida que você, adulto, não conseguiu levar pra vida, mas que aprende com essa criança. É maravilhoso. August é a melhor criança do mundo. Então, ainda continua sendo uma das melhores leituras da vida. Essa edição que eu tenho, aquelas edições econômicas, então não veio com orelhas. Eu não sei porquê. Era na época que eu era meio louco e comprava coisa por revista. Essas revistas que vendem livro, sabe? Oi, todo pô. E aí veio sem orelha. Enfim, outro livro que eu li e que eu acho que esse eu posso dizer que talvez tenha sido o melhor de 2017, junto com Pacifista. Fica os dois ali. E junto com o último que eu vou falar. Enfim, esse livro é maravilhoso. Que é Menino de Ouro, da Abigail Tartelin, alguma coisa assim. Que vai contar a história de Max, um garoto intersexual. Isso mesmo, um garoto que ele nasceu com os dois órgãos sexuais. E esse livro, ele é incrível justamente por isso. O primeiro ponto dele ser incrível é isso, porque a gente não vê personagens intersexuais. Eita! A gente não vê personagens intersexuais em histórias, em livros, em filmes, em séries, nem nada. Então foi uma surpresa muito grande. Eu descobri esse livro, comprei sem nem saber do que se tratava direito, assim. Sabia que ele era do LGBT e tudo mais, que tinha um pouco dessa temática, mas não sabia justamente que se tratava de um garoto intersexual. E, gente, é uma história incrível. Outro ponto importante, claro, não basta só tratar sobre isso se não souber tratar direito, né? Não, a Abigail fez isso como ninguém. Ela deu uma história e ela deu uma aula. Ela dá uma aula sobre tudo isso pra gente poder entender melhor. Não é simplesmente uma história de ficção contando a história do menino. Não é só isso. Tem a história e tudo mais que é maravilhosa. Que é uma história, meu filho, que é surpreendente, assim, no começo, no meio, no fim. Assim, tu fica assim... o tempo todo. Porque é cada reviravolta que a história dá. Fora isso, ela dá uma aula sobre isso. Tem uma personagem que é médica, então tem toda a explicação sobre isso e tudo mais. E é incrível. Outro livro que eu li esse ano, e que esse foi uma das grandes surpresas, não pela história, mas principalmente pelo gênero. É um gênero de suspense, e eu não gosto muito desse tipo de coisa, porque eu sou um pouco medrosinho, eu tenho aquela coisinha chamada medo, sabe? Mas esse livro eu li e eu me apaixonei, que é Caixas de Pássaros, do Josh Malerman. Esse livro é incrível. Dizem que o autor tava meio assim, lombrado quando escreveu esse livro, né? E eu acredito muito, porque loucura, esse livro é loucura. E esse livro, ele vai contar uma história assim, ele se passa tipo numa era pós-apocalíptica, digamos assim, porque tem algo matando pelo mundo afora, digamos assim. E ninguém sabe dizer o que é isso, porque as pessoas vêm pra esse homem, esse animal, essa criatura que ninguém sabe, olham e enlouquecem, saem matando e depois se matam. E ninguém sabe dizer o que é isso, se é um homem, se é um extraterrestre, enfim. Então as pessoas elas vão precisar aprender a lidar sem olhar, entendeu? Com os olhos vendados. Então, usando só a audição, porque se você encontra essa criatura que ninguém sabe o que é, você enlouquece e você morre. E a forma como
ele descreve as saídas das pessoas, né? Porque as pessoas elas trancam suas casas, ficam tudo no escuro, tampa a janela, tampa a porta, tudo que tenha alguma coisa assim, claridade do lado de fora, tampam, e quando saem com os olhos vendados. Então, a descrição que ele dá quando essas pessoas saem, assim, só pelo ouvido, só no que elas escutam, no que elas sentem. Gente, eu tô sem ar aqui, porque é angustiante a forma como ele descreve isso. E se tornou um dos meus livros favoritos. E eu fiquei tão, assim, apaixonado pelo autor, pelo Josh, que eu comprei o segundo livro dele, que foi lançado aqui no Brasil, Piano Vermelho. Ainda não li, mas em breve eu vou ler. Foi lançado aqui no Brasil pela Intrínseca. Não tem muitas páginas, não é 300 páginas. Eu ganhei de uma amiga minha no Amigo Oculto. Até hoje eu tenho essa coisa que ela deixou, esse cartãozinho que ela deixou que veio no embrulho do presente, na verdade. Aí guardei e deixo aqui dentro do livro. Incrível. Um dos meus favoritos de 2017 foi George, que conta a história dessa garotinha, porque ele nasceu menino, mas ele se enxerga como menina e ele sabe que é uma menina. E vai contar a história justamente dele, de uma peça da escola que ele quer participar, só que ele quer ser a aranha, Charlotte. E claro que a professora, com toda a sua ignorância do mundo, não vai deixar, porque a aranha tem que ser interpretada por uma menina. E com a ajuda da amiga dele, a Kelly, ele consegue, digamos assim, contornar essa história. E esse livro é incrível, porque ele é um livro infantil, gente. Ele é um livro bem assim para crianças. Claro, é evidente que nem todo pai, nem toda mamãe vai dar esse livro pro seu filho ler, porque, enfim, a ignorância reina. Mas ele é um livro bem fofo. Ele é tão fofo quanto extraordinário. Ele te dá lições de vida, ele te ensina muita coisa. E o principal, eles mostram o quanto crianças, elas são, assim, boas de coração, sabe? Que criança não é preconceituosa, isso tudo não passa de construções sociais, mas que algumas delas ainda conseguem passar por cima disso tudo e se tornarem ótimas pessoas, sabe? Isso a gente vê aqui representado na amiga dele, a Kelly, que é uma menina e que vê isso com uma naturalidade tão grande. Então a gente olha, a gente lê isso aqui e a gente pensa o quanto o mundo ainda pode ter salvação, principalmente por causa dessas crianças, sabe? Esse livro, ele é maravilhoso. Alex Dino, o autor, ele fez um excelente trabalho com esse livro, com essa história. Então é isso, meu povo de sorte, meu Deus do céu, 2017 acabou, gente, real, acabou, 2018 tá aí, metas literárias estão por vir. Eu com certeza não vou cumprir nenhuma, porque esse ano passado foi difícil, meu filho, 2018 tá aqui, eita, não gosto nem de pensar. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de curtir, compartilhar com os amigos, comentar se vocês leram algum desses livros, o que foi que vocês acharam, e me seguir nas redes sociais do Trinha Felipe, Vale da Leitura, e a gente se vê em 2018, que já é amanhã, mas só sai vídeo na quarta. Beijo, tchau, fui! Meu porquinho vai ficar aparecendo o vídeo todinho, mas...